prazer que nós estamos hoje iniciando um canal bem específico para a necessidade de todos nós. Esse canal tem o nome de O que você precisa saber. Porque nós vivemos um dia a dia de expectativas, de perguntas, e na realidade, será que foi atendido a nossa pergunta? O que eu preciso saber? E esse canal tem o propósito exatamente de levar a vocês essa oportunidade vinda de uma especialista, geriatra, medicina ortomolecular, e que constantemente vem fazendo palestras, dando entrevistas, para que o público leigo e o público que tem interesse, não importa a sua profissão, tenha necessidade e precise saber. Então, esse canal é um canal que tem como nome exatamente esse que eu dei a vocês, e protagonizado pela doutora Márcia Umbelino. E vocês vão poder fazer as perguntas que vocês quiserem através do próprio canal, através de todas as mídias da doutora Márcia, e nós vamos avisar a vocês todas as palestras que ela estará dando. E esses eventos vocês poderão estar presentes e também dialogar pessoalmente com ela. Então, a doutora Márcia vai falar hoje sobre a medicina do estilo de vida. Sobre a medicina do estilo de vida. Até isso é difícil para a gente guardar, para vocês verem. Então, doutora Márcia, fala conosco, explica. É um prazer enorme começar a falar nesse canal, porque a ideia é você passar informações técnicas e sobre doenças que muitas vezes, doenças sérias e graves, de uma forma leve, simples, que as pessoas entendam, e que possa ser, sim, aí uma prestação de serviço verdadeiramente que tenha uma comunicação, né, entre a pessoa e as minhas ideias. Acho que essa é a intenção. E a ideia de falar sobre esse estilo de vida, que são termos recentes e novos, e que uma área da medicina ainda não aceita como sendo uma forma de fazer medicina, que no meu entendimento é uma falta de conhecimento, né? De negar uma coisa que é inevitável. Talvez a gente não falasse essa medicina da longevidade, do estilo de vida, porque a gente não durava tanto tempo. Sim. A gente morria precocemente, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de quando a gente ia para a guerra, né, em séculos 12, 13, 11, que comportavam uma necessidade de conquistas, de território, né, de brigas religiosas. Então, tinha um contexto de uma necessidade aí hormonal de testosterona. Hoje já não cabe isso. Hoje cabe contemporizar, harmonizar, agregar, né? Não tem tanto essa coisa da conquista. Não cabe mais isso no planeta. Então é uma coisa mais do hormônio feminino. E biologicamente está sendo feito dessa forma, mas tem a coisa do estilo de vida que mexe com essa coisa biológica, que é o quê? Vamos dar um exemplo. A população mundial está obesa, e a gordura é uma fonte de estrogênio, de hormônio feminino, de estrógeno. Então você cada vez mais tem uma identidade mais feminina no mundo. Os homens estão com características mais femininas, né? Então, mostrando que uma alteração do estilo de vida, uma alteração cultural, pode mexer na biologia e vice-versa, né? Então, o mundo de hoje está mexendo na nossa biologia. A gente vai estar evoluindo de uma outra forma, que a gente nem sabe qual. Sim. Então, essa medicina da longevidade é uma medicina ativa. É uma medicina que vai se modificando. E eu não acho que exista uma verdade absoluta, que eu não possa hoje dizer uma coisa e daqui a 6 meses dizer, olha, aquilo que eu pensava não é bem assim. É um pouco diferente. Porque as coisas vão se modificando mesmo e a gente vai mudando a maneira de ver as coisas, né? Nesse final de semana que passou, eu participei dei uma palestra junto com uma pessoa que, para mim, eu passei a admirar, que é o Chico. E parece que não tem a ver, mas tem a ver com isso que a gente vai falar, porque a mudança do estilo de vida passa também pelo autoconhecimento.
Perfeito. Né? Quando nós estamos satisfeitos com a nossa vida, com o rumo que nós estamos dando para ela, nós temos um contexto biológico favorável. Então, o fato de eu estar num local que vai falar de amor, de felicidade, de autoconhecimento, de equilíbrio, de prosperidade, né, de alta performance, Sim. você está preparando o seu corpo biologicamente para uma coisa boa. Então, lá no sábado, quando a gente ficou assistindo aqueles assuntos bem bacanas, a coisa da curiosidade já desperta um alerta cerebral. Então, você vai botar aí cortisol, adrenalina para funcionar. No entanto, o momento de prazer faz com que você libere dopamina e serotonina. E aí, no meio da conversa, foi dito da importância do sol. Certo. Né? Então, se eu estou num lugar confinado, se eu não vou para um ambiente solar, eu não tenho o estímulo da minha serotonina, que é o meu neurotransmissor do bem-estar, do prazer, da felicidade, do humor. Então, para ver que o estilo de vida está o tempo inteiro, né, interferindo na nossa vida. E tem que existir uma harmonia mesmo, física, biológica e espiritual. Sim. O mundo está muito imediatista e com isso você perde a coisa. A espiritualidade é quando você vai botar a tua consciência num movimento de conhecimento, num movimento de compaixão. Né? Num movimento do teu cérebro de entender o que é o sacrifício. E isso faz parte da espiritualidade, que faz parte da fé. Lógico. Né? Então, se você é uma pessoa que não tem uma espiritualidade, você já não tem um instrumento importante para o cérebro, que é no momento que você não está mais aguentando. Já dificulta tudo. Né? Que o teu cérebro vai dar lá o boot neuroendócrino, que ele já não está mais aguentando tanto estresse, ele precisa de alguma coisa. Certo. Porque se você não tem a espiritualidade, ou a fé, ou o exercício físico, você vai se pegar o quê? A droga. Né? Então, ao álcool, à comida. Porque né? a pessoa, de uma forma ou de outra, ela precisa sair fora um pouco aquilo que está fazendo mal e que ela não consegue lidar. Né? Não é à toa que o mundo está tão doente psicologicamente. Claro que pós-pandemia isso se modificou muito e foi muito pior. Mas seria um momento para a gente analisar esse contexto e pegar isso e transformar em coisa boa. Né? Ou pegar essa experiência ruim, porque a vida é isso, né? A vida é uma sucessão de experiências boas e ruins. Sim. Nas ruins é que a gente cresce, né? Então, se a gente tiver... E aí é uma coisa que eu também queria falar. Se a gente fica se vitimizando o tempo inteiro... Que é o que mais as pessoas se fazem hoje, né? É isso. A gente não se coloca no lugar do empoderamento que nós temos de mudar a nossa vida. Nós mudamos a nossa vida. Sim. Quando eu estava escutando falar da coisa da positividade, da sorte, do azar, eu sempre pensei isso, né? Será que existe sorte? Será que existe azar? Teve um período que eu achava que não. Quando eu era uma médica mais ortodoxa, assim, mais racional. Hoje, eu tenho certeza que existe sorte e azar. Mas você pode pegar essa sorte, que é a oportunidade, e não fazer coisas boas com ela. Mas você também pode pegar o seu azar e, com o autoconhecimento e a capacidade que você tem de resiliência, cada um nasce com a sua, isso é uma coisa biológica, bioquímica, pegar aquilo que é ruim, que você identificou como azar, e vencer o azar, enfrentar o azar. Certo. Então, a diferença, às vezes, entre muitas pessoas, né? Mas comigo deu errado, com o outro deu certo. Exatamente. Isso. O que você fez com isso de ruim da sua vida? Né? Eu, na pandemia, perdi pai e perdi marido. Eu poderia ter sucumbido, decidir, isso é uma decisão, ser ativa, ser proativa. Sim. Então, peguei aquela minha dor e transformei em energia, que era o que eu podia naquele momento. E essa energia fez com que eu trabalhasse. Também foi conversado sobre o medo. Eu senti muito medo. Foi a primeira vez que eu tive tanto medo na minha vida. Né? Eu tenho uma personalidade meio destemida de enfrentar as coisas. É uma característica minha mesmo. Mas na pandemia, eu sempre achei que tudo dependia de mim. E hoje eu acho que não. Então serviu essa dor para dizer que tem uma outra coisa que eu não sei dizer o que é, que hoje eu digo que é espiritualidade, que é determinante, porque tudo aquilo que aconteceu comigo fez com que, através do conhecimento e da dor, eu transformasse em coisa boa. Perfeito. Então eu só estou aqui hoje porque eu peguei a minha dor e transformei numa coisa boa. E aí, por que eu
quero falar? Porque pode ser que essa experiência só, não de medicina, essa experiência de vida mesmo, Sim. que muitas vezes eu digo no consultório, isso é uma dor que você está tendo. Mas se é para pensar que eu estou aqui, vou contar a minha dor para você. A minha vida teve isso, isso, isso. Não é para me vitimizar, e sim para dizer que, olha, é possível você mudar o curso da sua vida. Sim. Esse problema está grande para você, mas eu posso, através de medicamento, através de exercício físico, através do sol, de vitamina, de aminoácidos, fazer com que esse momento muito ruim seja um pouco melhor para você enfrentar. Perfeito. Então, não é só também o autoconhecimento ou encarar as coisas de maneira positiva. É a pessoa ter condições bioquímicas ou biológicas de enfrentar essas coisas. E, doutora, aí entra o médico. Sim, doutora, quando eu falo em autoconhecimento, as pessoas também fazem muita confusão sobre isso, né? Sobre o que é o autoconhecimento? É você ficar sentado o dia inteiro, meditando e não ter ação, não agir para que você possa conhecer outras, conforme você falou agora, e você na dor, você descobriu e viu que você poderia desenvolver uma parte que é latente em você. O autoconhecimento, se a gente só meditar, a gente deixa de agir. Então, uma parte importante da vida, que é a ação, é o movimento, né? Uhum. A gente nasceu no movimento, né? Sim. A gente evolui o tempo todo. Você é incapaz, né? Porque você só medita. Então, você tem que pegar a meditação de uma forma de canalizar a tua energia para um momento de relaxamento, a ponto que você consiga pensar saídas mais tranquilas na sua vida, para que você pense em ter uma mudança no seu estilo de vida, para que você pare para escutar um podcast, uma palestra, e não só ficar num celular vendo coisas rápidas e sem muito conteúdo. Certo. Isso também é uma escolha. As redes sociais, elas vieram como uma coisa muito ruim, mas ela é excelente. A gente só não estaria aqui se não fosse as redes sociais. Lógico. Só como a gente utiliza isso na vida da gente, e aí também passa pelo autoconhecimento de pensar o seguinte: bom, o que eu preciso na minha vida neste momento? É meditar? É praticar exercício físico porque eu estou obeso e estou com diabetes? Né? É procurar um médico? É procurar um consultor? É procurar um preparador físico? Eu tenho que ter um conhecimento físico meu para que eu tome decisões. Sim. O autoconhecimento também passa por a gente conhecer o nosso corpo. Eu uso um exemplo que fica parecendo uma coisa meio machista, talvez seja, que os homens não se conhecem, né? Então, se você perguntar para um homem aonde está doendo, ele diz aqui, na barriga. Tá, mas como é essa dor? Uma dor. Ele não sabe dizer se essa dor é intensa, se essa dor vai e volta, se essa dor é incólica, se essa dor é empontada, se essa dor é ardente, dá com ardência, né? Por que isso? Porque ele não tem a cultura de ir ao médico. A mulher tem a cultura de ir ao ginecologista, certo, quando ela menstrua. Né? Exatamente. E aí a gente tem mais contato com o nosso corpo, a gente aprende a prestar mais atenção no nosso corpo. Certo. O homem não. Exatamente. Então o autoconhecimento também passa por isso, não é só... O homem só vai ao médico se acha que você está doente. Muitas vezes dizem assim ainda, né? A minha mulher que marcou porque eu não sei o que eu vim fazer aqui, porque eu não tenho nada. A gente veio aqui para não ter nada. Imagino, né? Que seja isso mesmo. E o programa também serve para isso, né? Para dizer por que você tem que procurar um médico. Bom, você tem que procurar um médico para ser saudável. Certo. Mas você procura o médico quando está doente? Sim, mas o ideal é você procurar para quando você não tem nada, para continuar não tendo. Isso. Né? Se eu já sei das minhas tendências genéticas, familiares, eu posso mudar o curso da minha vida, mudando meu estilo de vida. Vou dar um exemplo do câncer de mama. Câncer de mama, 25% a 30% é genético. 70% é estilo de vida, a partir dos 40 anos. Né? Então, eu posso ter uma família de mulheres que apresentaram câncer de mama e eu ser a primeira da minha família a não desenvolver. Porque eu vou ao médico, porque eu faço acompanhamento, porque eu controlo meu peso, pratico exercício físico, durmo bem, né? Tento me alimentar de produtos mais saudáveis, menos industrializados. E aí eu sou uma mulher hoje de 60 anos que não tem câncer de mama. Sim, sim. Então, a grande maioria das doenças, elas têm uma mudança no curso delas. Por isso a importância do esclarecimento, né? Porque se a gente nascesse só com a genética preponderando, seria terrível isso.
Com né? certeza. Porque o domínio da minha saúde, da minha vida, não está nas minhas mãos. Sim, Está. Mais uma vez, a gente vai voltar no mesmo assunto, de que a medicina da longevidade, ela vai dizer o seguinte, olha, a sua saúde está nas suas mãos. Né? É aquela que a gente ouviu, né? Eu sou bem-sucedido ou mal-sucedido, eu sou o culpado. Né? Está na minha autodecisão, né? No autoconhecimento e na livre-arbítrio, no né? meu livre-arbítrio. Né? Existem vários nomes, né? Conforme você vai lendo, você vai vendo que são vários nomes que vão chegar na mesma situação. Porque a psicologia diz, né? A saída de tudo está em você mesmo. E é verdade. Sim. Né? Caiu numa coisa comum de que quando lá cai no avião, quando você está tendo um acidente, que você tem que botar a máscara primeiro. Isso ficou um senso comum, mas se a gente for pensar, é isso. Não tem como não ser isso. A vida, no final, é você com você mesmo. Você nasce dessa forma e vai morrer dessa maneira. Exatamente. Então, se você entende isso, você até envelhece melhor, né? Lógico, com certeza. E tomando para si as responsabilidades que você sabe que foram... A responsabilidade é sua. Só sua. Não do outro. É só sua. Né? Você, entre um prato de uma fritura e de uma comida mais natural, você está decidindo o que você vai comer. Isso. Você está decidindo quanto você vai beber. E se você não consegue decidir isso, procure ajuda porque você está doente. Né? Então, se eu não controlo o meu consumo de álcool ou de alimentos ou de drogas, eu não tenho mais o domínio da minha vida. Procura ajuda. Sim. Né? A falta de sono também é um problema muito sério que a gente precisa de ajuda. Muito. Olha, eu acho que esse é um problema que tem que ser abordado sérios, né? sempre, porque não existe especialidade hoje que eu conheça que não diga da importância do sono, seja a dermatologia, a neurologia, a cardiologia, a geriatria, todas. Se você não tem uma boa qualidade de sono, você não tem uma boa qualidade de vida. Você não produz hormônios como deveria, a pele não está sendo nutrida como deveria, né? O meu funcionamento como um todo, meu corpo não está bom, meu intestino não está funcionando direito. Então, eu preciso dormir. É uma necessidade fisiológica. E a gente começou a pegar o tempo que a gente tem em casa para fazer outras coisas em vez de dormir. Poupou o tempo com a tecnologia, em vez de utilizar isso para dormir mais com mais qualidade, ou ter mais tempo com a família, porque é necessário esse convívio entre pessoas. Sim. Nós somos pessoas que precisam de convivência. Perfeito. Né? E somos seres humanos. Perfeito. Então, por isso, é preciso que tenha sempre uma interação entre pessoas, não só tela. Isso faz com que você tenha uma saúde mental. E essa saúde mental faz com que você tenha uma saúde física e que você, quando chegar em casa, vai dormir melhor. Eu escuto muito, doutora, as pessoas falarem assim, sabe o que está faltando? Pessoas mais velhas. A mesa. Concordo. As pessoas se reuniam para almoçar, para jantar, enfim. E naquele momento, elas estavam se comunicando. Perfeito. Né? A minha família, a gente teve o hábito, até primeiro casamento, meio do meu irmão, a gente tomava café com meus pais todos os dias. Porque como eu dava plantão, meu irmão tinha o trabalho e faculdade, o horário do jantar e do almoço, cada um tinha o seu. Sim, mas o café da manhã, a gente acordava cedo para tentar fazer o café da manhã em família. E era muito bom, porque cada um colocava suas coisas e o seu dia, e tinha sempre uma troca. E você vai vendo também ao longo da mesa que seus pais, depois de um certo tempo, não são aquelas pessoas que você achava, né? Que eles estão se modificando e a gente se modifica também. E numa dessas cafés da manhã, meus pais tinham feito encontros casais da Igreja Católica. E eu tenho um temperamento muito parecido com o meu pai. E essa busca que eu tenho hoje de tentar ser mais tranquila, menos responsiva, isso é um propósito que eu tenho. Menos impulsiva, porque sou TDAH, e administrar isso é um exercício diário que eu faço. Difícil. Eu vi meu pai se modificar muito como pessoa, na explosão que tinha em casa, porque ele também era TDAH, com a religião. E isso mudou quando eu casei pela primeira vez. Eu disse, olha, eu vou querer fazer encontros de casais porque isso mudou a minha família. Muito bom. Né? Então, eu já participei. Foi nesse momento da família e familiar do café da manhã e muitas outras coisas se conversou ali. E a gente tentou fazer isso durante muito tempo e foi muito proveitoso. E uma coisa que é legal de falar, que eu acho que faz parte da longevidade,
é você aproveitar os momentos que você tem com os seus familiares. Perfeito. A gente sempre acha que vai ter o dia seguinte, que vai ter mais um dia. Eu achei que pós-pandemia isso iria mudar nas pessoas, sabe? Verdade. Eu achei que a gente ficaria mais sensível. Próximo, mais sensível. Como a gente ficou distante, como a gente viu a morte muito de perto, eu achei que ia ter uma modificação aí. Que aí não é minha especialidade, não domino esse assunto, é muito uma opinião mesmo. De uma árvore de laranja não sai limão. Sim, né? sim. Então, mesmo as pessoas tendo contato com coisas muito difíceis, elas interpretaram essas coisas de maneiras muito Totalmente diferentes. É verdade. Até porque a comunicação que se fazia realmente deixava só interrogação. Na realidade, ninguém sabia nada. O mundo ficou mais violento, né? Eu achei que a gente ia se amar mais. É verdade. O mundo ficou muito violento. Talvez porque a gente tenha passado pelo confinamento, pelo medo, né? Isso fez uma modificação biológica e no nosso psique, que a gente ficou muito mais reativo, né? Sim. O mundo ficou mais violento. Sim, né? sim. O mundo ficou mais individual. Incrível isso. Total. É uma Incrível marca, isso. né? Uma marca em relação a isso, sem dúvida. Não somos mais as mesmas pessoas, os mesmos seres humanos. Não. Então, um dos meus propósitos esse ano é falar sobre o amor. Fica parecendo piegas, mas não é não. Isso foi uma decisão mesmo. É uma decisão até pessoal, de interesse pessoal, porque se eu estou falando do amor, eu estou transformando o meu corpo, a minha vida, numa coisa gostosa, boa para mim mesma, né? Vai fazer com que eu tenha pele melhor, que eu viva mais, viva bem. Porque eu estou difundindo o amor e não o ódio, não o rancor, não a raiva. Porque quando você passa isso, o seu corpo se prepara para tal. Sim. Hoje a gente vê que com a violência, isso se dosa através de cortisol, através de hormônio, isso é dosável, né? Em meia hora de desgraça, meia hora de você ouvir falar numa guerra na Ucrânia ou você falando na violência do Rio de Janeiro, que é outra guerra, como o seu corpo fica doente, porque ele reage com cortisol, com adrenalina, o seu coração dispara, né? A circulação vai só para a parte dos músculos e você se contrai, né? E você no final do dia você está todo contraído e nem sente que está dessa forma. Verdade, verdade. Né? Porque você tá o Isso tempo é todo... a maioria das pessoas, né, doutora? E a dor na coluna vem daí, né? Né? Olha aí, a dor da coluna vem daí. A gente precisa saber dessas coisas realmente, né? Porque a maioria das pessoas hoje em dia tem esse perfil, né? E aí vem... Falar das dores também é legal, né? Das dores do psique e das dores físicas. Esse é um assunto pra gente abordar. Falar de dor. A dor é a doença mais incapacitante do planeta. Depois vem a depressão. E a depressão está relacionada à dor e a dor está relacionada à depressão também. Então, esse é um tema legal de falar.